Fala pessoal, tudo bem? Professor Pedro aqui. Estamos aqui hoje para mais um Fractal Revisa e o assunto é ótica da visão. Então a gente vai trabalhar hoje com aquela ideia que a gente já tem trabalhado em sala de aula e lembrando que essa aulinha aqui é uma aula de revisão para você ir lá e fazer uma boa provinha na sexta-feira, tá bom? Então acompanha aqui. Quando a gente fala da ótica da visão, a gente trata primeiro do que é o olho reduzido. Porque na física a gente sabe que a gente não vai trabalhar com todos aqueles esquemas, todas aquelas ideias relacionadas às partes biológicas do olho. A gente sabe que o olho é uma máquina extremamente complexa e que precisa de muitas partezinhas funcionando para que a gente tenha um todo, que é a visão perfeita. Então, observando aqui o nosso olho reduzido, a gente tem que lembrar que o olho ele tem a parte externa, que é a parte onde a gente consegue visualizar aí, que é a córnea, composta pela conjuntiva, pela íris e pela pupila. Nós temos na parte intermediária aqui o cristalino, que é a nossa lente natural, e na parte do fundo do olho, a retina, que é onde nós temos presentes os cones e os bastonetes, que são células fotossensíveis que vão recepcionar a luz captada pelo olho e que vão transformar isso em impulsos nervosos para poder formar a imagem no cérebro. E quem vai fazer esse trânsito entre as nossas células receptoras e o cérebro é justamente o nervo óptico. O olho humano ele tem 5 milímetros na parte externa, que é essa que a gente vê da conjuntiva, da parte da córnea em geral, e nós temos 15 milímetros de fundo de olho. Isso para um olho normal de uma pessoa adulta, tá bom? E na média também, né? É bom sempre ressaltar isso. Bom, o que a gente vai falar é justamente sobre o que faria com que você não pudesse ter uma visão perfeita. Ou seja, ser uma pessoa emétrope. Uma pessoa emétrope é aquela que consegue visualizar objetos que estão desde 25 centímetros até a linha do horizonte, ou seja, por volta aí de 30 quilômetros, que para nós vai ser o infinito quando a gente comparar com esses 15 milímetros. E essa pessoa, ela consegue focar os objetos tanto de perto quanto de longe. Se a pessoa tem algum defeito na visão, ela pode não conseguir focar objetos próximos, ela pode não conseguir focar objetos distantes, ou então ela pode não conseguir focar objetos nem próximos nem distantes, que pode ser relacionado com o astigmatismo. Então vou citar primeiro o astigmatismo, porque o astigmatismo ele é um defeito relacionado a essa parte externa do olho aqui. A córnea não é perfeitamente esférica, então a entrada de luz no olho não é, vamos dizer assim, perfeita. E essa não perfeição da entrada de luz promove um espalhamento dessa luz e, consequentemente, ele embaça a imagem, tanto para próximo quanto para longe. Então, o astigmata, ele necessariamente precisa usar uma lente cilíndrica. Agora, se você estiver tratando de defeitos relacionados à formação de imagem por conta da imagem não se formar sobre a retina especificamente, a gente vai estar tratando de alguns defeitos específicos. O primeiro que a gente vai citar aqui é a hipermetropia. A hipermetropia nada mais é do que o defeito relacionado à dificuldade que as pessoas têm de enxergar objetos que estão próximos. Então o problema é que esse 25 centímetros para uma pessoa que é hipermétrope, ele acaba sendo um pouco maior, ou seja, 40, 50, 60. O que isso significa na prática? Que a pessoa só vai conseguir visualizar um objeto a partir de 40 centímetros, de 50, de 60. Então, quer dizer, acaba que a pessoa, quando pega, por exemplo, algo para ler, ela não vai poder colocar na distância confortável de 25 centímetros. Ela vai ter que afastar um pouco isso. Então, o que seria o problema dela? O problema estaria relacionado ao ponto próximo, que acaba sendo distante. O que a gente faz para poder corrigir esse defeito? A gente vai usar lentes convergentes. Tá bom? E aí, dá uma olhadinha aqui ó, no nosso esquema. O que nós temos aqui é o raio luminoso entrando pela pupila, passando pelo cristalino, mas ele demora a aproximar. E aí a imagem acaba se formando atrás da retina. Como ela não vai conseguir chegar até aqui, ela vai formar uma imagem embaçada aqui, justamente sobre a retina. Então, o hipermétrope, ele acaba tendo esse defeito, que é da aproximação não ser tão qualificada quanto deveria. Então, o que as pessoas fazem? Elas vêm e colocam uma lente aqui na frente. Que tipo de lente? Uma lente convergente. Porque ela vai aproximar os raios uma vez, depois aproxima de novo pela nossa lente natural, que é o cristalino, e aí a gente consegue formar a imagem exatamente sobre a retina. Para poder corrigir esse defeito, a gente vai precisar de uma lente que tenha uma certa vergência.
E para calcular a vergência, que seria o inverso do foco, eu vou precisar necessariamente usar a equação para o hipermétrope, que é o seguinte: 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', só que aí essa equação de Gauss ela vai ter algumas substituições. No caso do nosso P, vai ser um objeto que eu gostaria de estar enxergando ele a 25 centímetros. E o meu ponto próximo vai ser justamente onde eu vou posicionar a imagem, que é justamente onde a pessoa começa a conseguir enxergar, ou seja, 40, 50, 60 centímetros. Então é importante definir quem é o ponto próximo da pessoa para poder usar na equação de Gauss. Então ficaria 1 sobre F é igual a 1 sobre 25, que é a distância que a pessoa consegue ler na média confortavelmente ou visualizar objetos confortavelmente, e menos 1 sobre o ponto próximo, que seria justamente a distância onde ela realmente começa a enxergar os objetos, tá bom? Com nitidez. Daí, a gente tem também a pessoa que tem presbiopia. O que é a presbiopia? Na verdade, a presbiopia é um defeito que vai sendo constituído a partir da meia-idade. Então a pessoa ali com 40, 35, 40, 45 anos, ela começa a ter um cansaço da musculatura que segura o cristalino. Isso faz com que a pessoa tenha dificuldade de focar objetos próximos. Então a partir de uma certa idade, a pessoa começa a ter dificuldade de enxergar o que ela enxergava antes a 25 centímetros. Mesma coisa, a gente vai corrigir com lentes convergentes e vai usar a mesma ideia da equação. E aí a gente vai falar que a pessoa vai usar um óculos para descanso. Tenho certeza que você já ouviu alguém falar: eu uso óculos para leitura, só para descanso visual. É justamente por conta da presbiopia. Mas a ideia é que a causa é diferente, mas o que acontece é o mesmo que a hipermetropia e também a equação utilizada vai ser a mesma da hipermetropia. E aí a gente vai falar da miopia, que é justamente o contrário. A miopia, ela é um defeito relacionado à dificuldade de enxergar objetos que estão distantes. O que acontece? O ponto remoto, que deveria ser lá no infinito, ele acaba sendo muito próximo. Então tem pessoas que com 1 metro, 80 centímetros, as coisas já começam a embaçar na frente dele. Mais do que isso, fica embaçado. Então, nesse caso, o defeito está relacionado ao ponto remoto, que acaba sendo muito próximo. Para corrigir isso, a gente usa lentes do tipo divergente. Qual é a equação que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar a equação, de novo, da lei de Gauss, só que agora utilizando o P como sendo o infinito e o ponto remoto como sendo a posição onde eu consigo enxergar. Daí, 1 dividido pelo infinito acaba sendo tendenciosamente levado a zero. E aí a gente chega que o foco é sempre menos o ponto remoto. Se a gente for visualizar como é o comportamento do olho nesse caso, o míope ele acaba formando a imagem antes da retina, tá bom? Então a ideia é, você precisa, nos enunciados, nos exercícios, identificar quem são os nossos elementos que vão ocasionar o defeito. Primeiro, se é hipermetropia, eu tenho que lembrar do ponto próximo. E se tem que lembrar do ponto próximo, eu preciso também lembrar da equação do hipermétrope. A mesma coisa para a presbiopia, que você vai mudar só o nome de hipermetropia para presbiopia, porque na verdade os nomes são diferentes justamente por conta da causa. No caso da miopia, aí o que você tem que lembrar? Você tem que lembrar do ponto remoto, né? O ponto remoto acaba sendo muito próximo. E aí a lente que corrige é a lente divergente e lembrar que o foco é menos o ponto remoto, tá bom? Então a ideia básica nossa, a partir de agora, é justamente essa. Pegou o enunciado, leu o enunciado e identifica. O problema está no ponto próximo ou no ponto remoto? Se tiver no ponto próximo, hipermetropia. Se tiver no ponto remoto, miopia. E é fim de assunto, tá bom? Vamos fazer um exercício para poder entender melhor isso, tá bom? Então vamos ler aqui o nosso exercício para poder chegarmos aqui no exercício número 2 da nossa lista obrigatória. Uma pessoa com visão normal tem capacidade de acomodação visual de objetos situados a distância mínima de 25 centímetros até o infinito. Até agora, ele só falou a questão de como funciona a visão humana. Então, nada de informação até agora. Sabendo-se que a amplitude de acomodação visual é a variação da vergência do cristalino de um olho, funcionando como lente, ao deslocar um objeto do seu ponto mais próximo até o seu ponto remoto, qual a amplitude de acomodação visual para uma pessoa que tem um ponto próximo à distância de 50 centímetros e o ponto remoto normal em dioptrias?
Bom, o que a gente pode perceber aí nessa leitura é que nós tivemos a informação de que o ponto próximo da pessoa é 50 centímetros e o ponto remoto é no infinito. Então, para enxergar objetos distantes, ok, a pessoa não tem problema, não tem um defeito. Agora, com relação a enxergar objetos próximos, ela só começa a enxergar a 50 centímetros. Típico caso de exercício relacionado à hipermetropia. Dificuldade de enxergar objetos próximos, porque o normal, o hemétrope, enxergaria 25. Ela só começa a enxergar 50. Então, o que vai acontecer é que a gente precisa pensar assim, ó, o defeito é a hipermetropia. Se o defeito é a hipermetropia, eu já sei que a lente que corrige esse defeito é a lente convergente. E se a lente é convergente, o foco e a vergência serão positivos. Além disso, é bom ressaltar que o problema está no ponto próximo. E esse ponto próximo, ele até citou o valor, tá aqui, ó. O ponto próximo é de 50 centímetros. E ele quer saber qual é a vergência dessa pessoa. Então, para poder entender qual seria a vergência utilizada para corrigir o defeito visual. Então, para poder fazer esse exercício, primeiro, eu tenho que lembrar da minha formulazinha. Então, 1 sobre f é igual a 1 sobre 25, menos 1 sobre o ponto próximo. Bom, a partir daí o que eu vou fazer é muito simples. Vou substituir o ponto próximo aqui, que é 50 centímetros, calcular e depois calcular a vergência. Então, fica assim. 1 sobre o foco é igual a 1 sobre 25 menos 1 sobre 50. Daí você vai encontrar que 1 sobre o foco vai ser igual, tira o mínimo entre 25 e 50, vai dar 50. 50 dividido por 25 dá 2, vezes 1, 2, menos 50 por 50 dá 1, vezes 1, 1. 1 sobre o foco é igual a 1 sobre 50. Ou seja, o foco dessa lente a ser utilizada tem 50 centímetros. Daí, para calcular a vergência é 1 sobre o foco, se o foco estiver em centímetros, vezes 100. Porque, na verdade, a vergência é calculada como 1 sobre o foco em metros. Como a gente coloca em centímetros, a gente multiplica por 100 para fazer essa compensação aí. Daí a gente vai chegar aqui, a vergência vai ser igual a quanto? 1 sobre 50 vezes 100. Vou simplificar aqui, vai ficar 10 dividido por 5. Na verdade, ele vai precisar utilizar um óculos que tenha 2 dioptrias. Lembrando que cada dioptria equivale a 1 grau. Então, seria 2 graus para uma lente para corrigir o defeito de hipermetropia dessa pessoa, tá bom? Vamos fazer mais um. Questão número 4. Uma pessoa vê nitidamente objetos localizados entre 25 centímetros a 50 centímetros dos olhos. Sabendo-se que a amplitude de acomodação visual é a variação da vergência do cristalino de um olho, funcionando como lente, ao deslocar um objeto do seu ponto mais próximo até o seu ponto remoto, determine o poder de acomodação visual dessa pessoa em dioptrias. Então agora, se a gente for perceber aqui, ó, para esse exercício número 4 da nossa lista aí, o que a gente vai ter é o seguinte, a pessoa consegue enxergar bem de 25 centímetros até 50 centímetros. Ou seja, o defeito aqui ficou claro, não é no ponto próximo, é no ponto remoto. Porque o ponto próximo de uma pessoa hemétrope, ou seja, uma pessoa que tem visão normal, é 25 centímetros. O problema é que uma pessoa que é hemétrope, ela consegue visualizar objetos até a linha do infinito. Só que olhando para lá, a gente tem 50 centímetros. Então ela tem dificuldade, a partir de 50 centímetros, de focar os objetos na frente dela. Então, já sabemos, estamos procurando a vergência, de novo em dioptrias, estamos com o ponto remoto sendo apenas de 50 centímetros, e nós temos que, se o ponto remoto é o problema, nós estamos tratando de miopia. A lente que corrige esse defeito, uma lente divergente. Temos também que, se a lente é divergente, a vergência é negativa e o foco também será negativo. E o problema está no ponto remoto. Pronto. Se eu identifiquei isso aí, agora para fazer, basta lembrar da formulazinha, né? 1 sobre f é igual a menos 1 sobre o ponto remoto. Ou, se você preferir, já deixar direto. Foco é igual a menos o ponto remoto.
Daí eu encontro que o foco vai ser quanto? Menos 50 centímetros. E aí, se o foco é menos 50 centímetros, o que a gente vai precisar é fazer a vergência. A vergência vai ser 1 sobre F em centímetros vezes 100. Ou seja, a vergência vai ser 1 sobre 50 negativo vezes 100. Cortou, cortou, eu vou ter que a minha vergência vai ser menos 2 dioptrias, ou menos 2 graus, porque o menos vai representar que a lente utilizada é uma lente divergente. Pessoal, é isso. Valeu, obrigado, bons estudos. Foquem nessa lista obrigatória aí, para a gente poder ter sucesso na prova. Até mais, valeu, tchau, tchau.